Olha. Poxa. Este é o Museu de Ficção Científica de Chengdu, inaugurado em 2023. E este é o Museu de Astronomia de Xangai, aberto ao público em 2021. E este é o Museu de Ciência e Tecnologia de Suzhou, que está prestes a ser inaugurado no final deste ano. Que top, velho. Todos esses projetos refletem a alta prioridade da China na construção de museus e centros de exposição científica em todo o país. Muito bonito. Massa. Você vai ver agora os museus mais tecnológicos da China. A China viu um grande aumento no número de museus nos últimos anos. Olha, parece que você vê outro mundo. Pelo forte apoio governamental e pela inovação tecnológica, tornando os museus mais modernos e envolventes para o público. A China tem algo chamado Plano Quinquenal, que são estratégias nacionais curtas que definem as metas econômicas, sociais e de desenvolvimento do país ao longo de um período de 5 anos. Olha, tudo desenrolado. O Plano Quinquenal da China, de 2021 a 2025, dá grande ênfase ao desenvolvimento de museus em todo o país. Uma de suas principais metas é ter pelo menos um museu para cada 250 mil pessoas. Essa meta já foi alcançada em grandes cidades como Pequim e Xangai, mostrando o rápido progresso do país na expansão do acesso a espaços culturais e educacionais. Então, ou seja, a cada 5 anos a China constrói um museu novo e altamente tecnológico. Cada museu deles parece uma nave espacial, né? Parece coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo mesmo. Parece que você entrou na nave da Xuxa e saiu por aí. Meu Deus! Olha pra isso. Visitei muitos museus e exposições por toda a China e algo realmente interessante de ver é como eles incentivam os alunos que gostam de ciências. Crianças de todas as idades que vêm todos os dias, de segunda a sexta-feira, costumam assistir a esse tipo de excursão escolar. Isso aí... Você investir, né, na educação de base é primordial, meu amigo. Principalmente você levar as crianças assim, para esse universo, né, futurista. É top, velho, porque isso vai mexer, né, com o imaginário delas, tudo. Aí, vai ver um desenhozinho ali do astronauta, aí eles já imaginam que vão para outro planeta, para outro espaço, e realmente eles vão para outra dimensão que a educação possibilita, né, para essas crianças. Em 2024, o Museu Chinês sediou mais de 43 mil exposições e mais de 500 mil de eventos educacionais, atraindo mais de 1 bilhão de visitantes. Em 2024, a China também registrou 213 novos museus, elevando o total nacional para 7.046. Isso reflete um investimento significativo em infraestrutura cultural, tornando-se um dos mercados de museus que mais crescem no mundo. Caramba, a estrutura disso. Não, além de estar investido em cultura, investe também em turismo, né? Porque assim, a galera que faz vlog, né, de viagem e tal, tudo, com certeza vai frequentar esses museus. Vão passar por eles para filmar, para gravar, para gerar conteúdo na internet. A gente mesmo agora está fazendo essa interação junto com qual é o nome dele? Rafa Golds. Around. A gente tá fazendo essa interação junto com ele, com vocês, e a gente tá vendo aqui, ó. Se você tiver a possibilidade de viajar para a China, já pode frequentar os museus. Eles estão aproveitando a educação de boa qualidade, ótimos recursos e belas exposições. Veja, todos estão super animados para vir a esses tipos de lugares. Então, normalmente, nos dias de semana, você verá muitas Eu também ficaria bastante animado. Nos fins de semana, você vê muitas famílias.
Também o museu parece um jogo de videogame, O velho. setor privado na China está trabalhando em estreita colaboração com museus de ciência e tecnologia em todo o país para cocriar exposições de alta tecnologia que destacam as conquistas da inovação chinesa e as inovações de empresas de alta tecnologia. A Lenovo, por meio de seu programa de trabalho para a humanidade, construiu um museu de ciências de 300 metros quadrados com tecnologia de IA em uma escola primária rural na província de Jiangxi, levando aprendizagem interativa baseada em IA a alunos que, de outra forma, não teriam acesso. Enquanto isso, a Huawei e a Tencent se uniram a instituições científicas para usar RA, RV e modelagem 3D para tornar a experiência do museu mais imersiva. Esses tipos de museus e exposições também estão usando tecnologias. Parabéns para essas empresas investindo em educação. Lenovo, tá vendo? Lenovo. E a gente Huawei. tem aqui, né? Lenovo, a Huawei a gente não tem. Mas a Lenovo a gente tem aqui em casa. Tem um... É antigo, mas era um DVD, né? Que a gente tinha. Eu nem sabia que era chinesa. Descobri agora. E esse carrão aí, isso é o quê? Empresas chinesas exibidas em seus espaços. Por exemplo, atrás de mim, temos um Biatikin, um dos modelos mais populares da empresa BYD que, claro, é feito na China. Também podemos ver alguns caminhões feitos na China. Olha o caminhão com a tela de LED. Avanços impressionantes na indústria aeroespacial nas últimas décadas e quer que seus cidadãos saibam disso. E aí? Avião? O que é isso? Um caça? Reconhecendo É os um avião avanços mesmo. na infraestrutura espacial e de satélites comerciais que estão posicionando o país como um player formidável na indústria aeroespacial global. A China agora é líder na indústria aeroespacial. Então, eles também estão exibindo empresas e tecnologias feitas aqui na China. Atrás de mim, podemos ver alguns satélites, robôs e diferentes empresas que estão contribuindo para o crescimento da indústria de ciência e tecnologia aqui na China. Caramba, velho. Olha. Se É você muita está tecnologia. gostando Olha, que Simbora de massa. ciência. Em 2024, as visitas a museus de ciência e tecnologia na China ultrapassaram 100 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Mas também tá justificado, pô. Os museus aí parecem uma nave espacial. Quem é que não Parece quer ir? coisa de outro mundo. Parece coisa de outro universo, Parece que você meu. entrou dentro de um filme de coisas espaciais, né? Ficção científica. Isso, ficção científica. E vai por aí, velho. Agora a gente aqui no Brasil, né? A gente tem o Museu do Amanhã, que é bem assim também. É bem futurista o Museu do Amanhã. Quem não conhece, dá uma passada lá que é legal, hein? Aí não fica pra trás, não. O fato é que a China vê esse tipo de museu de ciência como uma ferramenta essencial para inspirar a inovação, mas também para impulsionar sua posição global no campo da tecnologia. Une o útil Seu ao agradável, rápido né? desenvolvimento reflete o forte compromisso do país com o crescimento cultural e o progresso científico. Gosto do fato de estarem usando esse tipo de óculos de realidade virtual para tornar a experiência de aprendizado mais interativa. Na verdade, dá para ver que as crianças estão super animadas com isso. Ao interagir com as crianças, dá para ver que elas estão se divertindo, interagindo ativamente com as exposições, se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Você fala inglês? Óculos de realidade virtual. Se você quiser, tem na Shopee. A gente pode deixar o link para vocês. Tem cada um massa, viu? Baratinho. E mesmo se não caber no seu orçamento, você acha, é barato pra vocês, né? Mas pra mim não é. Divide também, viu? Em 10 vezes no cartão você divide e aí fica fácil, né? Pra você ter um óculos de realidade virtual e sair por aí, ó, vendo tudo que os outros não veem. Olha! Deixar o link aí na descrição pra vocês. Olá. Qual é o seu favorito? Participar da tecnologia. Você gosta de brincar? É sobre... eu com meus amigos. Elas são tão adoráveis. Quando veem um estrangeiro, elas só querem chegar perto de você e praticar um pouco do inglês, como olá e obrigado. Mas elas são um pouco tímidas. Isso também é super fofo.
Elas estão curtindo esse lugar, todas as tecnologias, a tela, o óculos de realidade virtual. Quero dar uma olhada e ver como é aqui. Ah, E aí? não deu elas brecha. estão chegando. Vai. Não deixa. O Museu Mas, de assim, Ciência e Tecnologia eu acho que eu tenho um pouco de criança, porque quando eu vejo um gringo, eu gosto de tentar praticar o inglês. Eu gosto. A gente precisa até praticar mais um pouquinho. Né? Tá devagarzinho. Xi'an oferece várias instalações exclusivas, incluindo a impressionante exposição no átrio central conhecida como Endless. Este Endless. monumental anel Mobius é feito de aço e cobre e tem 28 metros de altura e 17,6 metros de largura. Poxa, Que Inspirado na largura. fita de Mobius, ele forma uma escultura contínua e em loop que simboliza a exploração infinita da ciência e da inovação pela humanidade. menino, que é um das principais conceito. Parabéns, viu, para quem elaborou esse conceito. Viu? Muito criativo. É, também. o artista tirou Esse aqui onda. parece um golfinho. Eu acho que é um Um golfinho. golfinho. Tão São esses bonitinho. peixes voadores no Olha. átrio central. Peixe É voador. bem interessante porque eles não têm nenhum cabo ou qualquer coisa presa a eles e estão apenas flutuando. Vamos chegar E um como é pouco que mais faz perto isso? para que vocês possam ver como eles são. Será que é um gás bicho. que coloca Esses ali? deve ser um peixes balão, voadores né? são um exemplo notável de biomicria avançada, onde sistemas mecânicos O drone sofisticados não, né? replicam com precisão os movimentos graciosos e eficientes de peixes reais. Eles flutuam no ar Caramba. graças a um balão interno preenchido com um gás mais Ah, leve que o ar, também aí, tá conhecido vendo? como hélio. O A hélio. eletrônica de Foi o que eu bordo, pensei, gás Também. hélio. um microcontrolador e um receptor sem fio, coordena seus movimentos e tempo com precisão. Muito Mas legal. muito top, Ah, velho, você criança imaginar Eles isso, parecem né? ser muito leves, flutuando por toda a parte central deste museu. É uma das principais atrações aqui, então, todo mundo fica esperando por isso. Acontece a cada hora, por cerca de 30 minutos, começando às 11 horas da manhã. Então, você vem aqui Que e também massa. aproveita este maravilhoso show e demonstração de ciência. Rapaz, aí é ciência interativa, pô. E tem gente que ainda não acredita na ciência. É, educação Ai, ai. interativa, meu velho. Você tá vendo ali, pô, na veia, aprendendo, né? Você aprende se divertindo. Eu acho que esse é que deveria ser a base, né? Da educação. A gente tá até conversando, né? Logo cedo, né? E, tipo assim, aí eu vou falar numa parte pessoal minha, que eu gostava mais das aulas quando eram mais, tipo assim, dessa questão, porque você saía As e práticas, via, né? nas práticas, ou se não, quando eu fazia feito uma gincana, né? Menino versus menina, tal. Você aprendia se divertindo. Que eu acho que é aqui a melhor forma, velho. Muito bom, gostei, viu? Que isso, essas Desde rosquinhas? 2011, a China lançou iniciativas móveis de larga escala para levar ciência e educação diretamente para áreas rurais e Olha. comunidades carentes. Isso inclui museus de ciências móveis e caravanas de popularização da ciência. Esses são veículos massa. especializados equipados com exposições interativas, displays digitais e ferramentas educacionais. Até o final de 2000, Não, eu parei o vídeo aqui para pedir o like. Na verdade, nós vamos dar o like para o vídeo desse rapaz aí mas o like vai para essa ideia aí da galera que democratizou a ciência. Não, eles não ficaram só na grande metrópole, né? Eles levaram também para a zona rural. Ou seja, eles pegaram vans e levaram para zonas rurais, tudo para quem não tem condições, né, que mora distante, também ter acesso à Massa, educação, eu velho. gostei. Também ter acesso à educação. Top, velho. Esse merece o joinha com força. Dê o like aí, dê o joinha, gente. 24, o Museu de Ciências Móvel visitou 746 locais, viajando Poxa. impressionantes 2,68 milhões de quilômetros pelo país. Esses museus estão ansiosos para reforçar a identidade nacional. A China estabeleceu uma meta de se tornar uma potência em museus até 2035, consolidando os Poxa. principais museus existentes e expandindo as capacidades em todo o país.
Pequim, Caramba. por exemplo, tem um plano de adicionar 245 novos museus até 2035, com o objetivo de ter cerca de 2 museus para cada 100 mil habitantes. Caramba, 2 para cada 100 mil Olá, habitantes. Temos aqueles estudantes. Eu vou confessar que eu tô com um pouquinho de inveja dos chineses. Meu Deus do céu. Imagina se isso fosse implantado na sua cidade aí, velho. Assim, imagina, né? Aqui, você me dissesse, ó, vamos fazer um plano de um museu grande novo para cada metrópole. Ou até também, feito eles fizeram, né? É levar para os subúrbios, a zona rural, né? Outros lugares, né? Imagina se fosse na tua cidade. Deixa aí no comentário, tu ia gostar ou não? Na tua cidade tem museu? Se tiver, bota o nome aí. Ó. Na minha cidade tem, bato no peito com orgulho. Na minha cidade tem museu, eu frequento. Aí escreve o nome do museu aí. Estudantes lá. Eles ficaram super animados em ver um estrangeiro. Talvez isso não seja comum aqui. Conversei com eles e eles falavam inglês. Estudantes de 14, Olha. 15 anos. Quando você vem para a China e tem problemas de comunicação, se encontrar alguns jovens, eles provavelmente conseguirão te ajudar a falar em inglês. E isso é Porque muito já legal. sabe falar. As Você tendências já saber um futuras outro também idioma. incluem uma melhor integração de tecnologias de inteligência artificial para criar experiências mais imersivas. O desenvolvimento de clusters de museus, como o Olha Megadistrito que coisa Cultural linda. planejado na nova área de Xangan, visa concentrar recursos culturais e aumentar a influência regional. A China está na vanguarda da Planejado. combinação de IA, RV, RA e Big Data em museus, tornando as visitas altamente interativas e envolventes. Além disso, políticas de entrada gratuita ou de baixo custo estão elevando os números Gratuito. anuais de público para bilhões, tornando os museus Aí tá certo, papai. A China comunista tem que ser tudo de grátis pro meu povo. É, gratuito, meu velho. Você não pode. Essa é uma opinião minha também. Acredito que também deve ser tua. Eu acho muito errado você capitalizar a educação. Eu acho que você tem que democratizar e não ganhar dinheiros ou ter lucros, como é que se chama? Enormes, exorbitantes com a educação. A educação é para ser para todos, meu amigo. Não é para ser para, como é que se chama? Privilégios, né? De A, de B, de C ou de quem pode pagar. O ideal é que seja para todos, principalmente no Brasil. A gente precisa, meu velho. Precisa e muito. Só assim eu acho que a gente consegue vislumbrar um país melhor. Não que seja ruim, o país é bom. O povo é bom, mas a educação deixa um pouco a desejar. mais Vamos embora. acessíveis ao público do que nunca. Gostei que tenha apreciado este mergulho profundo. Se você quer conhecer como é que funciona uma balada de verdade na China, você precisa clicar nesse vídeo aqui, ó. Tinha um cara lá que ele não tava puro não, viu? Era um polonês. O polonês era casado, deixou a mulher na Rússia e foi-se embora pra China. Dá uma olhada nele aí. Mais coisa, vê se clica aí pra ver. Muito mais coisas. Confere aí com a gente. Te vejo lá!